Gente, eu vou falar, eu tenho no meu livro, né, o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos, um capítulo. Eu vou lançar uma edição revisada com mais evidências ainda, né? Que mostram cientificamente que a gente não tem parentesco algum com chimpanzés. Pessoal, descansa em paz, o chimpa não é teu humano, e a ciência mostrou isso. A gente é diferente 1% em genética, né? no nosso genoma. Tiraram 18% dos chimpanzés, 15% e 28% dos genomas para fazer essa comparação. E essa comparação foi feita na parte que era semelhante. Hoje a gente tem dados que mostram que essa diferença é de 4% a 44% diferente, dependendo da forma que você compara. Gente, isso é um Big Bang evolutivo. Mesmo que fosse 1%, só são 600 mil pares de bases. E Haldane já fez esse cálculo. Diz que no máximo, em todo o tempo da evolução entre chimpanzés e humanos, a gente poderia só ter 2.000 mudanças. Nós somos 80% diferentes em proteínas. Nós somos 100% diferentes no cromossomo Y. A fala e o raciocínio dos humanos excedem em ordens e ordens e ordens de grandeza a capacidade intelectual dos chimpanzés. A gente tem diferenças absurdas. A anatomia, essa é a ciência da parecença, né? A ciência da parecença. Parece, então é. Comparar ossinhos, né? Olha, parece. Essa é a ciência da evolução, mas a ciência molecular, ao nível molecular do DNA, das proteínas, refuta completamente essa ideia de que seríamos parentes de chimpanzés. Absolutamente não. Chimpanzé apareceu pronto, homem apareceu pronto, o registro fóssil mostra isso e as evidências moleculares também mostram assim. Ok. Você quer tréplica? Porque essa foi uma réplica. Quero. Vamos lá. A questão é o seguinte: qual é a base em genética para você dizer por que não se pegou o genoma inteiro? Eu aceito que você até responda, mas antes deixa eu terminar mais um detalhe, porque é uma tréplica. Não se pega porque o seu designer, se fosse assim, a genética inteira seria eficiente para desenvolver o fenótipo. Não, ela só usa parte. Por quê? Porque uma grande parte da carga genética que é ineficiente, porque o seu designer não é eficiente, ela se torna inútil porque, inclusive, ela tem resquícios de outras formas de vida que não tem mais atividade nenhuma, incluindo, por exemplo, em N seres vivos conhecidos, restos de infecção de vírus. Você deve estar falando do DNA lixo, né, o Francisco? Gente, Francisco não tem seguido a literatura mais recente. O projeto Genoma, Encode Humano, mostrou que o DNA lixo não é lixo, é informação pura, é meta-informação, é informação de como usar a informação. E a grande diferença entre os humanos e os chimpanzés está exatamente nesse pretenso lixo. A evolução diz o seguinte: se a evolução é verdadeira, nós devemos ter lixo no DNA. E um designer nunca colocaria lixo, o meu designer nunca colocaria lixo no DNA. Francisco? E as evidências hoje mostram que o DNA não tem lixo. Então, se a evolução necessariamente carregaria o nosso DNA de lixo, e se não tem lixo no DNA, porque essa ideia do DNA lixo já caiu, os introns e os exons e tudo mais, a gente sabe que é meta-informação, faliu a informação, e o meu designer é perfeito, ele não coloca lixo no seu programa. Sua vez de fazer pergunta. Muito bem. Tá bom hoje, né, Francisco? Bom. Tá ótimo. Como é que... chimpanzé não fala, certo, Francisco? Falar humano, não. Não. Como é que se desenvolveu a fala para os humanos e essa fala não se desenvolveu para os chimpanzés? A evolução tem uma boa explicação para a evolução da fala humana? O que você acha? Exatamente do mesmo motivo que você tem uma péssima memória rápida. E o chimpanzé é muito melhor que a sua. Por incrível que pareça, pelo mesmo motivo que um golfinho tem um tipo de visão sônica que você nunca vai ter. Qual é a questão? Você está pegando o chimpanzé para o humano. E tem graduações no meio, não do chimpanzé para o humano, do ancestral comum que nós temos com o chimpanzé atual. Então você pega, por exemplo, um Homo erectus que passa 1,2, 1,3 milhão de anos com um cérebro tão limitado que a única coisa que ele faz é uma pedra pontuda. Não é nem um machado, não tem cabo. Uma pedra pontuda. E ele não pode largar aquilo ali, senão ele vai morrer. E ele não é mais um chimpanzé. Ele anda, já tem certos instrumentos, e inclusive nos últimos períodos, que pode ser centenas de milhares de anos, já dominava a porte do fogo.
e vivia de perseguir caça, caça dos outros seres, e buscar tutano de carniça. Então, esse animal, que nós somos animais, não é mais um chimpanzé e já tem uma gradação de inteligência crescente. A partir de tanto, aquele qualquer coisa começa a virar uma simbologia de algo. E isso vai causando uma vantagem evolutiva. E a seleção seleciona. Muito bem, gente. Uma vez eu participei de um congresso, o Discovery Institute nos Estados Unidos organizou entre defensores do design inteligente e da evolução. Inclusive, a gente foi discutir a origem da fala humana. E a grande conclusão do congresso é que a evolução simplesmente não tem a menor ideia, porque é um dos grandes empecilhos para a evolução. Como que o humano evoluiu uma fala tão complexa, tão complexa? E a língua, na realidade original, deveria ser mais complexa. O latim original, né? O latim ancestral é muito mais complexo do que o latim que já existe hoje, né? Ele foi simplificado e tudo mais. E a gente sabe, né, Francisco, que a gente tem que aprender a falar entre 3 a 5 anos, senão você nunca mais aprende a falar, né? Então, a grande questão para a evolução é o seguinte: a gente aprende a falar com as nossas mães. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou seu primeiro filho a falar se ela não falava? Então, é um grande mistério evolutivo a fala humana. Inclusive, nós temos um cérebro 4 vezes maior que os chimpanzés, né? Porque a gente tem propriedades cognitivas muito superiores aos dos chimpanzés, inclusive a fala e o raciocínio. A fala e o raciocínio é o grande empecilho, um dos grandes empecilhos, para tentar nos qualificar como primos de chimpanzés. Não somos primos de chimpanzés, fomos feitos prontos, chimpanzé como chimpanzé, sem falar, humanos falando uma língua extremamente complexa que está se simplificando. Bom,